Olá, estamos de volta. E aí, já pensou qual é a resposta correta para a questão da aula anterior? A gente questionou qual fator condicionante da estrutura organizacional pode ser analisado tanto do ponto de vista interno quanto externo da organização ao mesmo tempo. E a resposta correta para essa questão é a alternativa B. Os recursos humanos é um fator condicionante da estrutura organizacional que pode ser considerado interno e externo ao mesmo tempo. Porque um dos principais elementos da adaptação, mudança e formação de uma organização são os recursos humanos. A mudança requer engajamento, disposição, interesse dos recursos humanos que compõem a organização. Ao mesmo tempo que a gente precisa entender os recursos humanos como a disponibilidade de trabalhadores preparados no mercado e como todo esse processo vai permitir, a mudança e adaptação organizacional. Por isso a gente chama de fator condicionante. Como a gente viu, o fator condicionante é aquilo que vai facilitar, dificultar, agilizar a adaptação da organização ao mercado. Então, resposta correta, alternativa B, são os recursos humanos. E a gente precisa entender que a organização é composta por várias estruturas, por vários elementos, sendo que um dos principais dele é o sistema de responsabilidade. O sistema de responsabilidade de uma organização é um composto por 3 elementos que a gente precisa entender o que é cada um deles e como eles impactam nesse sistema de responsabilidade e condução organizacional. O primeiro desses elementos é a departamentalização. O segundo, linha e assessoria. E o terceiro, as atribuições das atividades organizacionais. Nós vamos começar a discutir cada um deles a partir de agora e vamos entender sempre. Apesar que o sistema de responsabilidade é composto por esses 3 elementos, ele só vai funcionar se esses 3 elementos estiverem interagindo de forma totalmente integrada. O que a gente já discutiu ao longo dessas nossas falas até o momento? As organizações devem ser entendidas como sistemas complexos. E o que são sistemas? São elementos em que nada funciona isoladamente, Vamos fazer uma metáfora. O carro é um sistema. O carro não vai funcionar perfeitamente se o sistema de freios estiver muito bom, mas o sistema de motorização, de dar a partida no carro não tiver. Isso quer dizer que ainda que nós temos partes isoladas que compõem o nosso carro, todas essas partes devem estar em pleno e perfeito funcionamento para que a gente possa dirigir o nosso carro em segurança, sair de um local e chegar ao outro. E é exatamente o que eu falei. Então eu entendo o meu carro hoje, como ele funciona, quais são os defeitos, o que está dando certo, sei aonde eu quero chegar, mas eu mapeio a minha rota. Eu passo a entender a minha rota de onde eu quero chegar, com todos os elementos do meu carro em pleno funcionamento e de onde eu estou saindo. Se eu não conheço essas 3 partes, eu não componho o sistema que a gente chama das organizações. Então, o sistema de origem, o autoconhecimento, quem eu sou, os caminhos que eu vou percorrer para chegar nas minhas metas e nos meus objetivos organizacionais. Então, esse sistema de responsabilidade, ele precisa ser entendido como o papel que as pessoas, o recurso e a estrutura organizacional precisa cumprir para que se chegue ao resultado aguardado. Agora, vamos deixar bem claro, responsabilidade é a capacidade de assumir aquilo que eu fiz, certo ou errado. Eu delego funções, eu delego atividades, mas eu não delego responsabilidades. Então, eu posso até atribuir uma função que era minha para outra pessoa. A função foi atribuída, a função foi delegada. A responsabilidade continua sendo minha, porque eu sou responsável pelos resultados daquilo que eu deleguei. Então, não existe, foi a outra pessoa que fez dentro de uma organização e eu deixei de ser responsável por aquilo. Não. Eu delego atividades. A responsabilidade, ela pode ser compartilhada, mas jamais delegada. Isso a gente tem que deixar bem claro, porque isso é importante para o gestor saber que as decisões da sua equipe automaticamente passam a ser decisões suas, do gestor. Ele delegou a atividade, ele delegou o fazer, mas a responsabilidade ele até compartilhou com quem vai executar.
mas isso não deixou de ser uma responsabilidade daquele gestor. Afinal, ele é gestor, ele responde por aquele processo, ele responde por aquelas pessoas, responde por aquela equipe. Então, como a gente falou, o sistema de responsabilidade, ele está pautado em 3 elementos, que é a departamentalização, é o sistema de linha assessoria e a atribuição de atividades. Vamos começar a entender cada um desses elementos, então. O que é departamentalização? Dá uma olhada aqui no nosso material. A departamentalização é o agrupamento de acordo com um critério específico de homogeneidade. O que isso quer dizer, esse critério específico de homogeneidade? É o agrupamento das atividades, dos processos, dos elementos que estiverem o mais parecido possíveis. Né? Você junta aquilo que é parecido, aquilo que é próximo, num único departamento. E essa departamentalização, ela pode ser feita de acordo com a quantidade produzida, de a quantidade de vendas, a quantidade de pessoas. Pode ser uma departamentalização por funcional, que é o que a gente mais vê aí, então a função comercial, a função administrativa, a função financeira. Ela pode ser uma departamentalização geográfica, então você tem uma empresa muito grande que atende várias partes do mundo ou várias partes do país, então você faz essa departamentalização geográfica, a pessoa que atende região sul, a pessoa que atende região norte, a pessoa que atende os países X, Y, beta, Z do continente tal. Tá? A departamentalização por produtos, né? Então eu tenho produtos específicos, eu tenho produtos que atendem só uma determinada região, eu posso ter departamentalização por clientes, então clientes de alta renda, clientes de classe média, clientes do sexo feminino, clientes do sexo masculino. Ora, pessoal, qual é a departamentalização adequada para a minha organização? Eu te levo uma pergunta de volta. Onde você quer chegar? Quais são os seus objetivos? O que você vai entregar para a sociedade? Qual é a sua cultura organizacional? E é isso que você vai ter que considerar naquele processo de autoconhecimento que nós já falamos, para definir a sua departamentalização. Porque ao definir a departamentalização, fica muito mais claro de você entender e atribuir aí os sistemas de responsabilidade de cada grupo. Além da departamentalização, nós falamos que compõe o sistema de responsabilidade o processo de linhas e assessoria. O que são esses processos de linhas e assessorias? Olha a definição conceitual no nosso material. Linhas e órgãos de linha são as unidades organizacionais que têm ação de comando e que se responsabilizam pela gestão dos recursos humanos, materiais e tecnológicos disponibilizados para o funcionamento das operações. Têm autoridade e exercitam o seu poder decidindo cotidianamente os destinos da organização. Considerando, e antes de eu fazer uma explicação mais clara sobre linha e assessoria, olha a outra parte do nosso material. As unidades organizacionais de assessoria não têm comando, não tomam decisões sobre os recursos organizacionais, cabendo-lhes o aconselhamento, o assessoramento a cada uma das atividades. Olha como esse modelo de organograma vai tornar para a gente muito claro o que é a linha e assessoria no sistema de responsabilidade. Linha são os cargos que tomam decisão em determinada área. Então aqui no nosso organograma, o que tem essa linha aqui em cima? É a alta gerência da organização. Né? Então aqui os presidentes, os CEOs da organização. Eles tomam decisão. Eles interpretam informações e tomam decisões que vão impactar toda a organização. A assessoria, perceba ali, ela não toma decisão. Ela vai dar o suporte, ela vai dar o assessoramento necessário para que a linha, esse poder de decisão aqui, tome a decisão. Então, as informações necessárias para a decisão, o entendimento de mercado, a interpretação das informações, vem aqui dessa assessoria. Essa assessoria são pessoas especializadas, é uma estrutura especializada que vai dar todo o suporte para que essa ponta aqui do nosso organograma, essa linha, tome decisões. Mas a assessoria em si, ela não toma decisão. E percebam que abaixo, aqui, ó, a gente volta a ter linhas. Por quê? A gente vai ter múltiplas linhas dentro da organização. Aqui, onde eu poderia colocar um elemento 1, é a diretoria, a presidência, é a estratégia organizacional.
Nesse outro ponto aqui, ó, que eu tenho as linhas abaixo, são os coordenadores de área. Isso não quer dizer que os coordenadores de área também não tenham suas assessorias. Tá? Por quê? Todo este elemento, todo esse conjunto, essa interação entre linhas e assessorias, acontecem em todos os níveis organizacionais. Em todas as bases organizacionais, você vai ter quem toma decisões, quem são os representantes, os formalmente indicados para tomada de decisão. Decisões essas que só podem ser tomadas com informação, com conhecimento. E de onde vem essa informação, esse conhecimento? Das assessorias. Tá? Por isso que muitas vezes uma empresa quer mudar os seus processos, mudar a sua estratégia organizacional e a gente fala, contrata uma assessoria empresarial. Né? Essa assessoria vai entrar na organização munida de informações, de conhecimento, vai fazer uma ampla análise de todos os processos da organização, de todas as estruturas que compõem a organização e vai mostrar melhores caminhos para que as pessoas possam tomar decisão, que a linha possa tomar decisão. Se quem compõe essas linhas, né, essas cabeças de organograma, vão aceitar ou não, aí já depende de cada pessoa que compõe esse grupo. Mas nem as pessoas responsáveis por tomar decisões das organizações fazem isso sozinho. Por isso que é muito importante toda a interação entre linha e assessoria numa tomada de decisão, num suporte para a tomada de decisão e alocação de responsabilidades. E o único elemento que a gente tem, aí o último elemento que a gente tem, que compõe o sistema de responsabilidade, junto com linhas e assessorias e junto com a departamentalização, é a atribuição de atividades. Né? A atribuição de atividades talvez seja o mais desafiador dos elementos que compõem o sistema de responsabilidade, porque você precisa atribuir, você enquanto gestor, precisa atribuir a responsabilidade certa para a pessoa certa, que tenha conhecimento, preparação, habilidade para desenvolver aquela atividade. Porque como a gente já falou, a atividade eu delego, a responsabilidade não. A responsabilidade continua sendo minha, enquanto gestor, enquanto líder daquele grupo. Então, quando a gente fala em delegar, em atribuir atividades, é muito importante que a gente conheça a preparação, o conhecimento de cada uma das pessoas que compõem nessa equipe, que conheça o perfil. É necessário que a gente esteja alinhado entre os objetivos individuais e organizacionais para que aquela atividade seja desenvolvida da melhor maneira possível. E esses três elementos, a departamentalização, o processo de linhas e assessorias e atribuição de atividades, compõem o sistema de responsabilidade de uma organização, que é produzir e gerar resultados de modo a atender às expectativas dos stakeholders e do mercado em que ela atue. E é isso que dá base, toda a base dessas nossas decisões e discussões vem dos fundamentos da administração, que são os caminhos que gestores e tomadores de decisão precisam seguir, adaptar para a sua organização, para minimizar a possibilidade de erro e aumentar consideravelmente as chances de decisões corretas, de acertos, para que possam gerar os resultados organizacionais esperados. Então, pensando nisso, vejam aqui a questão que eu trago para a nossa discussão. Qual alternativa preenche corretamente a lacuna do trecho abaixo? O é a representação gráfica de determinados aspectos da estrutura organizacional. Embora esta representação gráfica não apresente todos os aspectos da estrutura organizacional, apenas os mais visíveis e palpáveis. Qual alternativa, então, responde a essa lacuna? Qual é essa representação gráfica? Alternativa A, poder. Alternativa B, fluxograma. Alternativa C, denso de poder. Alternativa D, objetivo empresarial impresso. Ou alternativa E, organograma. Sabe qual é a resposta correta para essa questão? A alternativa correta que preenche a lacuna é a alternativa E. O organograma é a representação gráfica de determinados aspectos da estrutura organizacional. Espero que você tenha acertado essa questão. Você pode acompanhar tudo que a gente discutiu nas referências que estão aqui na nossa aula, sempre acompanhando e se aprofundando no livro-texto disponível da disciplina. Até a próxima!